surgiu aí no Delphi, acredito que a partir do Delphi XE3 ou Seattle, se eu não me engano. Então vamos lá, vamos contextualizar um pouco aqui, né, o que são classes helpers. Né? Como o próprio nome diz, né, são classes auxiliadoras aí, ou ajudadoras, né? São capazes aí de criar novos comportamentos, né, ou atributos, né, sem a necessidade de estar utilizando aí herança. Né? Como assim? Eu vou estar mostrando aqui. Né? Você poderia ter um comportamento diferente para algum componente da tela que você tem, ou algo do tipo. A gente também tem um record helper, né, que é bastante similar, né, porém ele é voltado aí para tipos de dados como string, enumerators, né, enfim, é mais nesse sentido. Bom, aqui a gente tem um exemplo da estrutura de como criar um helper, né, ou uma class helper, um record helper. Né? Então aqui, por exemplo, a gente tem um type, né, um edit helper, né? A gente segue geralmente essa nomenclatura, tá? O edit, né? O início aqui é para quem você está criando, né? Edit helper, né? O helper na frente para identificar, né, que é um helper em si, né? As helper for edit, né? Esse for aqui que é para um edit, né? E a gente criou, está exemplificando aqui a função de apenas números, né? Com isso aqui, seria capaz de qualquer edit que você tem na tela, né, você acessar essa funcionalidade, né, para ele retornar apenas números, né? Bom, isso aqui poderia ser apenas letras, sei lá, remover apenas a máscara de um CPF, algo do tipo, tá? Isso aí depende da sua necessidade, tá? E, enfim, estou exemplificando aqui como você pode estar fazendo isso. Temos também a questão do record aqui, né? Aqui tem string helper, né? Do record helper foi string. E aqui a funcionalidade seria retornar a string, né, invertida, né? No próprio Delphi, a gente tem diversos exemplos, né? Como na Unity lá, sysutils, né? System.sysutils, né? A gente tem aqui até string helper, né? Que é um record de uma string. Né? Ele é um record helper, né, da string. Então, assim, o próprio Delphi já faz isso há algum tempo aí, né? Adicionando funcionalidades novas, né? Que não estava originalmente aqui na string. Beleza? Bom, eu vou estar mostrando aqui agora um exemplo que eu fiz aqui de uma classe helper aqui que eu criei do dbgrid. Beleza? Eu criei aqui para poder ter essa questão da ordenação, né? Bom, aqui eu tenho o meu helper, né? dbgrid helper, né? Como eu mencionei lá, essa aqui é a estrutura inicial, né? E aqui eu estou criando aqui, ó, a partir do clique, né? Ele possa estar fazendo a ordenação. Então aqui eu habilito ou não, né? Essa questão. E então, vamos lá, só para contextualizar aqui o que eu fiz, aqui eu tenho aqui eu estou pegando o dataset da dbgrid, tá? Aqui é como se tivesse um selfie aqui, porque não precisa, né? Eu estou referenciando ela mesma, tá? Bom, eu verifico se ele está criado ou não, né? Como eu utilizo o Faridac aqui, eu tenho um main table. Eu tenho um main table aqui para todas as telas que eu utilizo aqui no dbgrid. Então, eu estou utilizando aqui o main table, né? E aqui eu estou fazendo aqui a indexação, né? Pelo field names aqui, né? No caso é lá o título, né? Que o usuário vai clicar da dbgrid. Bom, eu estou fazendo dessa forma aqui, mas você poderia estar utilizando aí talvez um PyDataset, um FDQuery, né? Também funciona, tá? E aqui é só uma das formas como você poderia estar fazendo isso. Beleza? Então, como que eu utilizo isso
Agora no meu formulário. Bom, primeiramente eu tenho que ter essa uses aqui, né? Que é basicamente aqui eu tenho a uses, né? Control helpers dbgrid helper, né? E aqui eu pego a minha dbgrid, né? E habilito ela para poder estar fazendo essa questão de ordenação, que é o meu método público aqui, né? Que é o enable sorting, né? Que é de ordenação. A partir disso eu consigo fazer ordenação somente ao clicar no título, né? Essa DB de dados aqui, só para mostrar para vocês, é esse cara aqui. Beleza? E eu vou mostrar aqui agora funcionando. Né? Eu tenho um cadastro, vou aqui na minha visão de combustível. Aqui ele já está ordenado pelo código, né? Mas aqui, ó, ordem em crescente ou decrescente a partir do título que eu clicar. Tá vendo? Então, essa funcionalidade ficou legal e ficou bem clean, né? E eu reaproveito ela para qualquer formulário que eu tiver. Por exemplo, aqui eu tenho bombas, enfim. Ó, eu ordeno para qualquer formulário que eu tiver no meu sistema. Né? Basta fazer a utilização da uses aqui, né? Do control helpers dbgrid, e habilitar, né? Igual eu fiz isso aqui no create do meu formulário, né? Beleza? Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês. Vocês já conheciam essa funcionalidade do helper? Né? Se sim, comenta aí. Se não, comenta também. Apesar de ser algo para alguns inovador, você tem que ter cuidado para estar criando esses helpers, né? Por quê? Não é indicado você criar helper, né, de uma classe do seu projeto que você criou, né? Porque é mais interessante você mexer lá na sua classe em si, no seu objeto lá, porque senão você vai estar criando vários helpers aí, depois fica difícil identificar o comportamento, de onde está vindo, né? Então, isso aí pode dificultar a manutenção do seu código, né? Então, consequentemente, aí não fica muito legal, né? Eu posso ter mais de um helper para uma mesma classe? Posso. Né? Por exemplo, eu poderia ter mais de um helper para a minha dbgrid. Mas, assim, ao meu ver, não faz muito sentido, porque eu poderia adicionar outras funcionalidades aqui. Tá? Mas isso é possível. Né? Contudo, porém, todavia, aqui, se eu tiver mais de um helper para uma mesma classe, o Delphi vai considerar a última informada. Então, por exemplo, se eu tenho o control helpers dbgrid, tenho o control helpers dbgrid helper 2, por exemplo, o 2 ia valer e ia sobrepor esse cara. Então, se eu tiver funcionalidades que tem em um helper e não tiver no outro, né, eu vou acabando perdendo aí, né, se eu quiser usar ambos no mesmo formulário. Beleza? Bom, eu vou deixar um link aqui de um artigo que eu acabei escrevendo por LinkedIn. Beleza? Curte aí, comenta se você já conhecia essa funcionalidade, se não. Beleza?